Olá, bom dia a todos. Aqui é o pastor Davi Oliveira em mais um Café com Propósito. Hoje, nesta quarta-feira, estamos aqui dando continuidade a uma das melhores séries aqui que nós estamos falando aqui no canal do YouTube, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. E como estamos aqui na Semana Santa, estamos falando aqui do maior personagem da sabedoria milenar, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu quero já te pedir, então, me ajude a divulgar essa mensagem. Você que ainda não inscreveu no nosso canal, vem aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a divulgar essa mensagem. Muitas pessoas que precisam ouvir. Amém? Você pode acionar aqui o sininho para você receber notificações de novas mensagens que a gente vai ao ar todos os dias. Amém? Outra coisa também, curta, comente, compartilhe essa mensagem, salve essa mensagem. Você pode me ajudar divulgando essa mensagem pelo menos para 3 pessoas, conhecidos seu, da sua família, amigos, parentes. Amém? Então, eu quero também aqui trazer mais uma informação, que nós vamos sortear na última sexta-feira de abril mais um brinde aqui, um livro, uma Bíblia, um patrocínio aqui da Livraria Jerusalém, e nós vamos escolher aí qual vai ser esse brinde do nosso amigo ali, pastor Jairinho. Amém? Que bom nós estarmos aqui nessa grande série. Eu tenho certeza que essa série vai trazer para você uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, renovo espiritual. Amém? Porque falar de Jesus é falar de vida. Porque Jesus uma vez ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está sem destino, se você está perdido, se você está sem direção, eu quero te dizer que com Jesus você tem uma direção. Com Jesus, ele vai te dar um caminho a traçar. Com Jesus, você tem a verdade para todas as coisas que você precisa fazer. Seus projetos, seus sonhos, ele te dá essa direção. E ele te dá vida, que Jesus, ele é a vida. Amém? Então vamos aqui, eu quero aqui trazer aqui um relato. Então nós falamos aqui, deu de segunda, estamos falando aqui sobre Jesus, nós começamos falando aqui sobre o nascimento de Jesus Cristo, a história de Jesus, né? O nascimento, quem foi esse nome Jesus Cristo? Nós falamos aqui que Jesus Cristo, ele, um homem judeu, rabino, nascido há mais de 2000 anos, mais ou menos por volta de 4 a.C., na região da Palestina. De acordo com a Bíblia, Jesus, então, ele é o Messias. E nós falamos na primeira aula aqui sobre a profecia de Isaías, o grande profeta Isaías, que está lá em Isaías 9:6, onde ele faz a grande profecia do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Centenas de anos antes do seu nascimento, foram registradas profecias acerca de seu nascimento, que é lá em Isaías. Depois nós falamos sobre como, houve esse nascimento. Maria, uma jovem virgem, foi visitada pelo anjo Gabriel durante seu ano de noivado. Maria estava noiva de José. O anjo anunciou que Maria teria um filho gerado pelo Espírito Santo, que seria o Messias, que seria chamado Jesus. José, que estava noivo de Maria, teve dificuldade em crer no que ocorrera e pensou até em anular o casamento. Mas foi visitado por um anjo em sonho, confirmando o feito milagroso. E Jesus, então, nós vamos ver aqui a partir do nascimento dele, os primeiros anos da vida de Jesus. A história diz que o Império Romano, naquela época, o Império Romano dominava toda ali a região da Ásia, parte da Europa, parte da África.
O Império Romano fez então um censo em toda a região, o que obrigou José e Maria a retornar à sua cidade natal. Eles estavam, Maria grávida, então ela tem que retornar a Belém, a cidade natal. E Jesus vai nascer ali, então a história conta, numa estrebaria. José e Maria receberam então a visita ali de pastores e magos do Oriente, que teriam vindo visitar o rei dos judeus, que as escrituras sagradas haviam prometido. Amém? A profecia lá de Isaías estava acontecendo. Aqui o rei Herodes, que era o rei ali que governava, que era o governador romano da Judéia. Ele era o representante ali do Império Romano, o governador de Roma na Judéia. Ficou sabendo da profecia que anunciava o nascimento do novo rei dos judeus. E ele pensou, como assim um novo rei dos judeus? Eu que sou o rei daqui dos judeus. Temendo então essa popularidade dessa profecia de um levante rebelde contra o seu governo, Herodes mandou que fossem mortos todos os meninos de menos de 2 anos. Todos nós sabemos dessa história, onde ele vai mandar matar todas as crianças menos de 2 anos. Ao saberem que Herodes pretendia matar Jesus, o casal fugiu para o Egito, onde viveram até que Herodes morresse. Quando isso aconteceu, eles voltaram para Nazaré, cidade da Galileia, onde Jesus cresceu e viveu até o início do seu ministério. Aqui vamos falar um pouquinho, então, desse período, depois do nascimento de Jesus, como foi sua adolescência e até começar o ministério dele. Quando ainda adolescente, ele, juntamente com seus pais, visitou a cidade de Jerusalém, onde ficava ali a sinagoga. Amém? Deixou os mestres da lei boquiabertos com a sua inteligência, profundidade do seu conhecimento das escrituras sagradas. Jesus era judeu, de etnia e nacionalidade judaica. Aprendeu o ofício do pai de José. O seu pai José, ele aprendeu o mesmo ofício, ou seja, a carpintaria. Por isso que nós falamos de Jesus, o carpinteiro. Jesus teve irmãs, vivendo com seus pais até os seus 30 anos de idade. Ele trabalhava então como carpinteiro. Amém? E já fala que Jesus não se casou e nem teve filhos. Muitos perguntam se Jesus era negro ou branco, que a gente vê muitas fotos, colocando um Jesus de olho azul, branco, cabelo, barba. Como seriam então os traços de Jesus? Jesus teria traços comuns das pessoas do Oriente Médio, porque ele nasceu lá no Oriente Médio. Ou seja, pele corada, mais moreno, cabelos curtos e barba. A Bíblia diz somente que Jesus era um homem de aparência simples, como as profecias já haviam revelado. Então aqui a gente está trazendo um retrato aqui, depois do nascimento de Jesus, que nós falamos na primeira aula, segunda-feira, sobre a profecia do nascimento. Ontem nós falamos, você pode ir lá e assistir essas aulas, falamos com mais detalhes sobre o nascimento de Jesus. E hoje, completando então aqui, falando um pouco sobre a infância e o que Jesus fez até os seus 30 anos. Amém? E eu quero aqui trazer então mais algumas características do retrato de Jesus, para a gente aprender quem é esse homem, Jesus Cristo, que fez a diferença na história. A história hoje é dividida antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós dividimos a história assim. A própria história é dividida assim. Mas eu quero falar aqui que Jesus Cristo, então, ele é estudado na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos. Mateus,
Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, são os 4 livros da Bíblia que contam a história de Jesus Cristo. Se você quiser saber com mais detalhe, porque às vezes o tempo aqui é pouco e a gente não consegue trazer tudo, você pode estudar então na Sabedoria Milenar, que é a Bíblia Sagrada, essa história maravilhosa de Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o grande líder, como diz, eu já falei aqui, o doutor, o psiquiatra Augusto Cury, ele que estudou a mente de Jesus e tem uma série, uma coletânea de 5 livros que fala sobre a mente de Jesus. Ele estuda Jesus de maneira bem prática. E eu quero aqui até apresentar essa coleção aqui, ó. Uma coleção que fala sobre o mestre dos mestres, no livro 1. Depois ele vai falar sobre, no livro 2, o mestre da sensibilidade. No livro 3, o mestre da vida. No livro 4, o mestre do amor. E no livro 5, o mestre inesquecível. Então, Augusto Cury, um dos maiores escritores do Brasil, grande best-seller, todas as obras dele são campeãs de venda. E ele então traz esse estudo maravilhoso que eu indico para você aprender mais sobre Jesus. Porque as pessoas às vezes acham que a gente tem que estudar só a Bíblia. Amém, a Bíblia é a palavra de Deus. Estudando aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver aqui algumas coisas dentro da Bíblia, mas é bom você estudar também estudos fora da Bíblia, igual esse aqui, desse grande escritor, Augusto Cury. Então, esses 4 livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses autores evangélicos nos apresenta Jesus de uma forma bem peculiar. Seria impossível registrar a grandeza dessa pessoa numa única descrição. Assim foram feitos 4 retratos, 4 ângulos fotográficos da mesma cena, cada qual destacando os seus próprios aspectos peculiares do caráter de Jesus. Então Mateus se concentra aqui na vida de Jesus, no relacionamento de Jesus com a fé judaica. Ele mostra como Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo para julgar os judeus por serem fiéis à sua religião. Nenhum outro evangelho denuncia com tanto vigor a postura hipócrita dos fariseus. Amém? Os judeus são convidados a ver em Jesus o Messias prometido, o filho de Davi. E o juízo é pronunciado sobre eles pelo fato de tanto se recusar a crer. Mateus apresenta Jesus em grande parte como um mestre. Assim como o escritor Augusto Cury fala sobre mestre dos mestres. Mateus vai falar então, Jesus, ele é um mestre. Ele nos deu um relato sistematizado dos ensinamentos de Jesus para a instrução da própria igreja e seu trabalho de evangelização. Agora Marcos, que não foi um discípulo, mas escreveu também uma história, porque Marcos, ele foi aluno ali de Paulo, andou com Paulo e Pedro. Marcos agora, que foi o primeiro, aqui a Bíblia traz como Mateus, mas o primeiro evangelho escrito foi Marcos. A ordem aqui ficou inversa. Na Bíblia teria que ser Marcos, depois Mateus, Lucas e João. Marcos é o primeiro a ser escrito. Marcos enfatiza a ação em vez do ensinamento, ou seja, a ação, aquilo que Jesus fez aqui na terra. E é bom que é um livro resumido, tem apenas 16 capítulos, é mais fácil de você estudar. Mas aqui você vai aprender mais sobre o ministério de Jesus aqui, a ação. Ele ressalta a forma como Jesus ensinou aos seus discípulos que o Filho do Homem, que é ele mesmo, devia sofrer e ser rejeitado, e que deviam estar preparados para trilhar o mesmo caminho. Marcos fala que quem procurasse entender Jesus como sendo alguém diferente do Salvador crucificado,
acabaria fazendo uma interpretação errônea. Os judeus esperavam o Messias, que seria um líder político e um personagem glorioso. Para eles, era difícil reconhecer Jesus como Messias, porque ele preferiu ser um servo humilde e sofredor. O Evangelho de Marcos vai tratar Jesus como um grande servo. Vai nos ensinar que Jesus ele veio aqui na terra para nos ensinar a ser servo. Jesus ele vem aqui na terra para nos ensinar a servir, a praticar o amor. Somente na sua segunda vinda, Jesus aparecerá como rei em toda a sua glória. E os judeus esperavam por um rei. Já em Lucas, o doutor Lucas, né, ele era um médico inteligente. Fala-se que o livro de Lucas é um dos que traz com mais propriedade a história de Jesus, por como ele era uma pessoa mais culta, ele estudou mais, pesquisou mais. Lucas salienta as bênçãos da salvação que Jesus trouxe. Seu evangelho enfatiza os sinais da vinda do Messias, profetizados no Antigo Testamento e cumpridos na cura dos doentes e na pregação do evangelho aos pobres e necessitados. Lucas, então, ele ressalta especialmente a graça de Deus revelada em Jesus e concedida àqueles que pareciam menos dignos dela, mulheres pecadoras e gananciosos cobradores de impostos. Pois é exatamente isso que a graça significa, que homens e mulheres não podem fazer nada para merecê-lo. Já o Evangelho de João, o grande João, fala que é o discípulo amado, que tinha mais intimidade com Jesus. Finalmente, João revela Jesus como aquele que foi enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. E a série dessa semana nós colocamos na primeira aula, e o tema da série é Jesus Cristo, o Salvador. Então, João, ele vai colocar aqui que Jesus foi enviado, né, por Deus. Lá em João 3,16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para ser o Salvador do mundo. Como filho, ele tem autoridade de seu Pai, vivendo em comunhão íntima com ele. João é o que mais aprofunda, então, naquilo que Deus revelou e destaca o significado eterno, né? O significado eterno, da eternidade, do Deus que se fez homem. Aqui, então, João ele vai contar também com uma história tremenda sobre Jesus, esse grande objetivo, esse grande propósito de Jesus, o Deus que se faz homem, para mostrar para mim e para você como é a nossa vida, como devemos viver. Amém? Então, queridos, eu quero aqui encerrar essa aula de hoje falando nisso aí. Jesus, ele é o grande mestre dos mestres. E a partir de amanhã, nós vamos ver aqui, eu quero tratar aqui sobre o batismo, o início do ministério dele e os milagres de Jesus. Vamos resumir aqui amanhã. E na sexta-feira nós vamos encerrar falando sobre a crucificação, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Você não pode perder, então, esta série. Assista Deus de segunda-feira, você que perdeu, vai lá, são aulas pequenas, amém? E eu quero te convidar, então, você que ainda não inscreveu no nosso canal, você está assistindo as séries, as mensagens, mas não se inscreveu, inscreva-se aqui embaixo no nosso canal, nos ajude a divulgar essa mensagem. Acione o sininho para você receber novas notificações. E você me ajuda aí, curta, comente, compartilhe. Porque quando você curte, dá um joinha aí, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e ele aciona para mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de comentar aqui embaixo também. Hashtag Café com Propósito. Isso mesmo. Vai aqui nos comentários, escreve lá. Hashtag Café com Propósito para você participar do sorteio na última sexta-feira de abril. E agora é para todos, hein? Homens e mulheres, tá bom?
Eu te espero aqui amanhã em mais uma aula às 7 horas aqui no canal do YouTube. Deus te abençoe, fica com Deus. Paz e prosperidade.